Inclusive você falou isso, é importante o posicionamento do Itamaraty e do Lula, e eu acho que foi exemplar, né, até o momento. Foi um dos highlights pra mim do governo Lula, eu não tô acompanhando muito de perto, mas essa parada eu achei interessante. O Lula colocou... Botou o pau na mesa e falou, peraí, meu mano. Tentáculo na mesa, calma aí, peida cheddar, onde você acha que você vai, tá ligado? Isso eu achei foda, tá ligado? E também achei legal ele cobrando o Tarcísio e falando, não esconde o bonezinho agora não. O negócio assim, ele falou, não esconde o boné agora não. Ele falou, peida não, xerequinha, fudido. Você não tá fechado com ele? Você não é vassalinho dos Estados Unidos? Isso é surreal, velho. Caralho, mano. Eu acho que a posição que o Lula teve, né, de declaração, ela foi interessante dessa primeira saída. Mas é isso, mano. Eu acho que é um jogo que você precisa apresentar esse grau de forças. E é um pouco preocupante, porque eu tenho sentido que a posição geopolítica do Brasil, especialmente no Lula 3, tem sido de um alinhamento um pouco maior com a linha política do Partido Democrata dos Estados Unidos e com alguns blocos liberais que se consolidaram pós anos 90, tipo União Europeia. Sim. Então, eu acho que o Brasil, ele tenta sair dessa esfera de influência do Trump, né? Tenta sair desse circuito, mas ao mesmo tempo não fortalece bilateralmente as suas relações com os BRICS. Tanto que a cúpula do BRICS que teve agora no Rio de Janeiro, você não teve o envio de grandes lideranças, por exemplo, da Rússia ou da China pra vir pra cá. Eles não vieram. Justamente porque, tipo, eles mandaram funcionários de Estado importantes e tal, mas o Xi Jinping não veio, o Vladimir Putin não veio, por exemplo. Então, você não tem esse alinhamento, né, azeitado, assim, você não tem esse alinhamento realmente definido. O que eu acho que é isso que me preocupa, porque essa posição de vai e não vai, essa posição de dúvida é complexa, né? Porque se ficar dependendo desse papo de manter o livre comércio, acabar com o protecionismo, que é uma coisa que o Lula já disse, é capaz de isso enfraquecer ainda mais as nossas alternativas, né? Sim. Porque se a gente não tiver uma alternativa como, enfim, né? Acho que a gente pode até debater isso num outro momento, tal, sobre o significado político dos BRICS, né, no sentido do sistema capitalista, etc. Mas eu acho que cada vez mais se acirra esse lugar em que o Trump representa esse grupo da extrema-direita, de outros países que também vem crescendo. Os BRICS têm se apresentado como uma alternativa contra-hegemônica, num certo sentido, a essa lógica. E o bloco pelo qual o Brasil está se alinhando ultimamente é um bloco que está se enfraquecendo cada vez mais. Porque a extrema-direita está crescendo, assim, de rasante na Europa, em todos os lugares. Em Portugal, na Espanha, na França, na Itália, na Inglaterra. Em todos os países da Europa isso está acontecendo. E, ao mesmo tempo, você não tem esse fortalecimento do vínculo com os BRICS. Então, tipo, acho que essa aliança que está sendo optada pelo governo federal nesse momento, né, dessa linha diplomática, ela é muito arriscada, porque ela não vai conseguir representar de fato uma alternativa concreta para que o Brasil possa responder a essas agressões com alianças. Então, tipo, o Brasil foi um dos países que recusou, por exemplo, a participação da Venezuela na cúpula dos BRICS. Eu não É uma posição historicamente contrária àquilo que foi até dos mandatos Lula 1, Lula 2 e tal. Então, acho que é importante ficar atento a isso, porque se a gente não conseguir construir essa alternativa e não dobrar essa aposta, aí o bagulho fica feio, né? Porque fica no limbo, né? Fica no limbo e tipo, pô, se o cara tá trucando assim, já tá falando esse monte de groselha, já tá pressionando, se tiver uma posição de hesitação, de não ir pro conflito, aí os caras ficam sem graça. Aí que ele sobe. Aí os caras que vão conseguir subir. Sim. E aí, complexo, né? É complexo, porque você não, sei lá, né? O Lula tava lá fazendo um álbum de casamento com o Macron em Paris e tal. E, tipo, é uma relação que não tá condizendo com a criação de um projeto de soberania pro Brasil. Tá ligado? Sim. Então, acho que ainda a manutenção do Brasil nessa lógica exportadora, do agronegócio e tal, e com parceiros que têm se enfraquecido geopoliticamente cada vez mais, que são esses membros aí da União Europeia e que é um bloco que já está começando a se fragmentar, né? Um bloco que já está perdendo muita força. E por que você acha que isso acontece especificamente aí no Lula 3? O velho tá fazendo mais conchavo para não deixar insatisfeito um congresso, as bancadas de empresários? Ele tá naturalmente mais conciliador, mais liberal? Por que nesse momento a gente não tá lá, tipo assim, todo mundo usando o uniforme do BRICS pra você entrar no Congresso Nacional falando, é esse aqui mesmo, tá ligado? Por que isso acontece? Tipo, eu acho que é por uma questão de escolha política mesmo, mano. Eu acho que é isso, é uma questão de escolha política de alinhamento. Então, por alguma razão, eles acham mais interessante ter essa aproximação com a União Europeia, com esses grupos
por uma questão mesmo político-ideológica. Uhum. E aí é uma tentativa de você manter esse esquema, né, de uma democracia liberal, de uma democracia nesses moldes de marcos quase civilizatórios, né? Tipo, ali na França, na Inglaterra, na Europa, é onde a gente tem as principais referências sobre a liberdade, sobre os marcos constitucionais da democracia burguesa, blá, 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 blá. E isso está em frangalhos, né? E eu acho que a crise que o capitalismo vem atravessando nesse último período, e que a gente tem visto fortalecimento de movimentos de extrema-direita no mundo todo, é um sinal de que esse modelo já está começando a apresentar um desgaste muito grande. Sim. E aí eu acho que esse alinhamento é algo muito complexo. Tanto que o Brasil teve até um fortalecimento na sua relação comercial com o Mercosul, do Mercosul com a União Europeia, e que o Brasil, nesse acordo, seria beneficiado em termos de exportar mais produtos agropecuários para a União Europeia, e isso aprofundando a nossa lógica de dependência. Aprofundando a lógica de dependência que acho que não pode ser superada em nenhuma instância se essa lógica de exportação não for quebrada, né? Dessa primarização. Então eu acho que é uma escolha política que, enfim, tá tentando encontrar aí uma mediação, uma conciliação, e que é isso, assim, acho que o governo Lula recebeu uma oportunidade de ouro, mano. Eu acho que, assim, essa questão do Trump é um momento, assim, que é o destino falando, vai, filhão, vai, Tá aqui, faz teu nome. Mas você acha que tem chance dele fazer alguma coisa que estrague essa oportunidade de ouro? Mano, eu acho que, assim, né, eu não quero fazer exercício de futurologia, né, porque acho que, enfim, mas do que eu observo e do que eu imagino que possa acontecer, é que vai ter um posicionamento retórico bastante considerável em relação a isso, né, como já teve, Sim. mas eu tenho dificuldade de ver algum tipo de medida efetivamente sendo realizada. Ele deu uma entrevista na Record falando que ele vai aplicar a lei de reciprocidade e tal, caso os Estados Unidos apliquem isso. Mas aí tem que pagar pra ver, né? Então eu tenho um pouco dessa sensação. Me assusta um pouco essa possibilidade de investir nesse discurso, de investir nessas falas que realmente ali estão cobrando e sem que nada efetivamente seja feito. Como foi o caso, por exemplo... Desculpa. Como foi o caso, por exemplo, das falas que o Lula teve em relação ao conflito em Gaza. Né? Porque é isso, o que acontece em Gaza é um genocídio, o que acontece em Gaza é um crime contra a humanidade e tal. E beleza, acho que o Lula é uma das lideranças mundiais que tem se apresentado mais frontalmente em relação a isso, mas ao mesmo tempo o Brasil é um dos maiores exportadores de petróleo cru para Israel. Então, tipo, você não tem um rompimento das relações diplomáticas, você não tem um rompimento das relações econômicas, você não ter essas medidas efetivas ao longo desses últimos anos em que isso está acontecendo, acho que são alguns sinais, né? São alguns... Enfim, é isso. Fica só no discurso. Sinais que... Só gogó. Não sei que vai... Não sei se vai rolar. Sim. E aí, tipo, eu fiz até um tweet ontem. Saúde! Porra, não, tá foda. Isso esfriou pra caralho aqui em São Paulo. Tá frio, mano. Não, tá... Tenebroso. Não, terrível. Eu fiz um tweet ontem comentando isso, falando, mano, o Lula já deu uma declaração que não vai responder na mesma moeda, que vai ser um negócio mais brando e tal. E aí a galera começou a me achincalhar, falando, tá adivinhando, não sei o quê. Aí eu apaguei, falei, não, vou esperar um pouquinho. Aí deu algumas horas, saiu uma reportagem no Metrópolis, falando que a Secretaria de Comunicação havia descartado um pronunciamento na cadeia nacional de rádio e televisão. Mano, vocês conseguem imaginar qual que seria o tamanho da potência disso se o Lula tivesse chamado um pronunciamento de cadeia nacional de rádio e televisão para poder falar, esses caras aí, o Bolsonaro, a direita, Nicolas Ferreira, Tarcísio de Freitas, esses que se dizem patriotas, estão armando uma arapuca contra o Brasil. São esses os patriotas que vão defender a nação? São esses que estão dizendo, falando de soberania? E aí acabou se optando por não fazer isso. Então acho que isso é muito preocupante. Já não é a primeira vez que ele não faz esse pronunciamento, né? Antes também foi a mesma coisa, não lembro o que agora. Mas sempre foi frustrante essa falta de usar esse recurso. Os veículos ali, né? De fazer esse tipo de pronunciamento para deixar claro o posicionamento do governo e para também, de certa maneira... encorajar, inflamar, nem inflamar, mas assim, pra você inflamar, mano. Inflamar a situação mesmo, e jogar isso. pro público, falando, viu, vocês estão vendo, né?
Vocês estão vendo, Pô, vocês porque ficam só com essa senão- mídiazinha de Twitter aí, o que está acontecendo é isso. E usar a ferramenta que ele tem como presidente pra se comunicar, mas não faz, né? Então, aí é isso que acho muito preocupante, né? Perceber que esse governo não é um governo que tem realizado enfrentamentos, tá ligado? Então, a ausência de um enfrentamento mais robusto, né, mais pragmático, mais sistemático, com uma força, né, de longo prazo maior, é o que faz com que a gente acabe ficando refém desses raios em céu azul. Então, tipo isso, porra, esse anúncio do Trump é o raio em céu azul para a situação geopolítica do Brasil. E aí a gente teve o ato ontem, né, ali na Paulista, que foi o ato... 15 mil pessoas lá, não é? Não foi isso? Não, assim, deu bastante gente. Fazia muito tempo que não rolava um ato de esquerda, das forças progressistas e tal, que juntava bastante gente e que estava exigindo a isenção do IR para quem ganha até 5 mil reais. Também se levantou a pauta pelo fim da escala 6x1. Também se levantaram algumas pautas de taxação de grandes fortunas e tal. Então o que me preocupa é ver que esses movimentos, eles são muito esporádicos, tá ligado? Então eles aparecem no momento e aí você perde o momentum de luta, tá ligado? Você perde esse grind, assim, você perde esse momento que você poderia tensionar pra poder gerar capital político e, mano, jogar a batata quente no colo dos caras e foda-se, velho. E a opção não é essa. Nessa reportagem da Secom falou, tipo, que foi declarado que eles não queriam fazer nenhum tipo de enfrentamento mais robusto, mais forte, porque senão isso poderia gerar desgaste político para o governo, poderia reverter a narrativa para os bolsonaristas. Então é isso, se você não tem esse processo de enfrentamento a essa dinâmica de dominação, a essa dinâmica geopolítica, aí esse lado vai ser inflamado para algum lugar. Eu acho que essa que é a questão, Cauê. Eu acho que isso de falar de inflamar as pessoas é muito importante. Muito, muito importante, porque senão a gente cai num marasmo, num conformismo que é perigosíssimo. Perigosíssimo, porque essa energia de revolta, essa energia de querer mudar muitas coisas, a gente já viu aonde isso levou, sem ter um movimento de esquerda em favor dos trabalhadores, né? Nessa 20%, você tá falando dos 20 centavos, 20 centavos. 20 centavos de 2018. Então, tipo, você não teve um acompanhamento dessas lutas. E aí essa energia, ela vai se redirecionar para algum lugar. Sim. E aí a questão é, se não for para a esquerda que vai tomar essas pautas, que vai levantar esses debates, para onde vai essa energia? Então, tipo, não adianta nada a gente ficar defendendo, enfim, né? Não é que não adianta, mas é importante a gente defender essas pautas que o governo traz, mas ao mesmo tempo aprofundar as críticas que são necessárias a serem feitas. Então, ontem no ato, a gente estava vendendo o jornal do PCBR, o Jornal Futuro, e a gente estava falando, ó, nós do partido acreditamos que essas medidas de taxação dos bilionários é importante, da isenção do IR é importante, a gente encampa a luta pelo fim da 6x1, pela jornada 4x3 com 30 horas semanais também há muito tempo, mas a gente acha que se a gente não aprofundar essas críticas, aí a gente vai ficar meio que jogado no mar da aleatoriedade. Então, isso que é foda, né? Você perceber que vai depender muito dos eventos externos, dos contextos aleatórios, para gerar um capital político. E muita gente concordando, e muita gente falando, não, é isso, né? Porque se a gente não fizer essa crítica, se não puder fazer a crítica, se não puder fazer a crítica, por exemplo, ao arcabouço fiscal e pá, aí pra onde que a gente vai? A gente vai só aceitar as coisas em silêncio? Vai aceitar porque senão... porque é meio isso, né? Ah, não, a gente não pode fazer a crítica, não pode aprofundar o discurso, não pode... Todo mundo vai voltar, o bolsonarismo volta. Você não pode elevar a temperatura da luta de classes, porque senão o Bolsonaro, o bolsonarismo vão voltar. Aí isso vira um espantalho. Sim. Isso vira um espantalho que promove justamente a maior possibilidade desses grupos voltarem. Eu não sei se tem a ver, mas o que eu imagino o Gael Fato falando assim, vou tentar simplificar bem, simplificado aqui, é como se a gente estivesse numa prancha de surf, esperando a onda perfeita pra surfar, e tá vindo várias. Exatamente. Vindo várias E medianas. aí a gente tá lá esperando, cara, cadê a onda, cadê a onda? E aí uma hora o mar vai ficar Perfeito, tranquilo, mano. acabou a onda, Perfeita e analogia. você nem Você surfou. perdeu a Você perdeu. oportunidade de fazer. É Perfeita isso, analogia. um campeonato que você precisa surfar. Obrigado, várias Gabriel ondas. Mendina. Bolsominion do caralho. Foi o único surfista que veio na minha cabeça, gente, desculpa. Tipo, é isso, você tá esperando um momento certo pra agir e tal, e eu acho que é isso, eu acho que não é nem, eu nem sei se existe um momento certo que tá sendo aguardado pra agir, tá ligado? Eu acho que é uma opção.